Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Agradecemos a Deus por tudo de bom que Ele tem feito e realizado em nosso favor. Agradecemos por mais essa oportunidade em que nós, através do nosso canal, temos o privilégio de anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Agradecer a você que tem acompanhado as nossas gravações, que tem compartilhado os nossos vídeos, enfim. Que Deus abençoe a sua vida, você que já é evangélico ou não, mas que acompanha o nosso trabalho através das mídias sociais. O nosso desejo é que o Deus Todo-Poderoso abençoe a você e a sua família. Queremos trazer mais um comentário bíblico da palavra do nosso Deus, porque estamos escrevendo um comentário expositivo do Novo Testamento. Já temos pronto de Atos ao livro do Apocalipse, com mais ou menos 3.000 páginas, e também estamos produzindo esse comentário do Novo Testamento em vídeos e em áudios, para que possamos alcançar o maior número de pessoas com o Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. De forma que orem por nós, porque o nosso desejo é ter por escrito este comentário expositivo do Novo Testamento, bem como em vídeos aqui no nosso canal, para que todos os tipos de pessoas possam ser alcançadas com a mensagem da palavra do nosso Deus. O nosso versículo ou texto deste comentário nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 5, em que Paulo escreveu a seguinte mensagem: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Esta carta que Paulo escreveu à Igreja de Cristo na cidade de Tessalônica, é bom nós estudarmos o seu conteúdo, porque aprendemos lições importantes no que diz respeito ao trabalho de evangelização. Neste conteúdo literário, o apóstolo dos gentios menciona o avanço do evangelho naquela região. E o que nós aprendemos para os últimos dias é que devemos seguir este exemplo que nós encontramos nesta carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Mas antes de entrar no comentário, eu quero mais uma vez solicitar a você que se inscreva no nosso canal, tá bom? Também solicitamos que você deixe o seu like,
faça o seu comentário de acordo com o assunto que nós estamos abordando aqui. Compartilhe as nossas matérias para que possamos alcançar mais vidas com o Evangelho do Senhor Jesus. E ative o sininho, não se esqueça, você que já é inscrito, ative o sininho, porque assim procedendo, sempre que nós postarmos um novo vídeo, um novo assunto, um comentário ou uma pregação bíblica, você vai ser notificado e vai acompanhar as nossas publicações. Então é muito importante que você ative o sininho aí também do nosso canal do YouTube. Pois é, esta mensagem escrita pelo apóstolo Paulo, ela é muito bem-vinda, porque funciona como uma luz, principalmente para aqueles que têm a chamada do grande Deus para cumprir a missão evangelizadora nestes últimos dias. Nós já aprendemos e fizemos comentários aqui sobre o capítulo 1, em que Paulo fala sobre as suas inumeráveis atividades evangelizadoras ali naquela região de Tessalônica, em que houve credibilidade na sua mensagem e muitas vidas foram ganhas para o reino de Cristo Jesus. E aquela igreja conviveu com as atividades evangelísticas do apóstolo Paulo e aprendeu a lição. Lição esta que eles passaram a pôr em prática, levando então o evangelho aprendido por eles do apóstolo Paulo e reproduziram essa atividade do reino de Deus de evangelização, alcançando outras cidades e grandes regiões com a poderosa palavra do nosso Deus. Isso nos impulsiona o exemplo dos irmãos da igreja de Tessalônica a fazermos o mesmo. Em toda a extensão da nossa região, onde cada um de nós podemos chegar, utilizando todos os meios possíveis, seja cultos evangelísticos, seja conversando com os conhecidos, parentes, amigos, seja nos cultos aos domingos na igreja, através das mídias sociais, da internet, enfim, por todos os meios, nós devemos seguir o exemplo da igreja de Tessalônica e a tempo e fora de tempo falarmos do evangelho libertador do Senhor Jesus. De forma que, neste capítulo 2, Paulo dá continuidade ao assunto da evangelização, instruindo os seus filhos na fé de como fazer a obra do reino de Cristo. Neste texto que nós lemos aqui, ele fala do seu próprio exemplo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele mostrava o exemplo de como fazer
as tarefas e as atividades evangelísticas. E ele diz o seguinte, no seu testemunho pessoal, que serve como exemplo para cada um de nós. Porque, como bem sabeis, o que Paulo ele estava escrevendo para a igreja de Tessalônica não era algo fora do conhecimento dos seus leitores. Quando nós mostramos o nosso exemplo, isso gera discípulos, gera seguidores, porque as pessoas comuns da igreja e da sociedade, elas se espelham nas lideranças. No que diz respeito ao reino de Deus, isso é bem prático e aconteceu na própria vida e ministério do Senhor Jesus, o que se reproduziu na vida do apóstolo Paulo. Ele conviveu com os irmãos, com a igreja de Tessalônica e mostrou seu próprio exemplo de amor fraternal, em que por meio de todas as suas ações, palavras, atitudes, era a demonstração prática, diária, contínua, em ganhar vidas para o reino de Deus, pregando o Evangelho das Boas Novas de Cristo. Eu asseguro e sempre falo que não existe outra fórmula, outra maneira de se alcançar positivamente uma vida ou muitas vidas para o reino de Deus, senão através da eficácia e do poder do Evangelho. E não precisamos nos preocupar com os resultados da nossa pregação, nem das nossas atividades em falar do Evangelho. O próprio Evangelho, ele tem a eficácia e o poder para cumprir a sua missão na vida das pessoas. Além de que o Espírito Santo de Deus, ele toma essa eficácia e esse poder do Evangelho e aplica na vida dos ouvintes das Boas Novas de Cristo. O nosso papel, a nossa responsabilidade é apenas em ser um canal transmissor, pregador e anunciador do Evangelho. Do outro lado, passa a ser responsabilidade do Espírito Santo em convencer as pessoas da verdade divina que tem proveito e produz bem-aventurança na vida daqueles que ouvem o Evangelho do Senhor Jesus. De forma que os irmãos que estavam recebendo esta mensagem da parte de Paulo, eles tinham pleno conhecimento de que as palavras do apóstolo eram verdadeiras, eram realistas, porque eles conviveram, viram e ouviram as palavras do apóstolo dos gentios. E ele diz mais,
Nunca usamos de palavras lisonjeiras. No versículo anterior, você pode ler, versículo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, que o apóstolo já havia falado que não pregava para agradar aos homens. E nesta mensagem, quando ele diz que não se utilizava de bajulação, essa é a colocação ideal para os dias de hoje, quando Paulo fala desta maneira. Não usava de bajulação para agradar a quem quer que seja. Eu digo sempre que pregar o Evangelho não é fácil. É tarefa árdua, porque quem efetivamente tem a chamada para pregar o Evangelho e é um evangelista ordenado ou um evangelista nato, ele não pensa ou não se preocupa com uma mensagem, em transmitir uma mensagem que vai afagar a alma ou a consciência de quem quer que seja. O mensageiro do Evangelho da libertação, ele faz, na verdade, a sua pregação de acordo com a mensagem bíblica. O nosso dever, a nossa obrigação, ou o nosso privilégio, eu diria, é fazer a honesta interpretação do texto bíblico, aquilo que está dentro das Sagradas Escrituras. Doa a quem doer. Se a mensagem é mostrando pelo averso a vida do pecador, não temos que poupar palavras na hora da pregação. Nós temos o exemplo dos profetas, nós temos o exemplo de João Batista, nós temos o exemplo de Cristo Jesus, que é o melhor e maior e mais autêntico exemplo. Nós temos também o exemplo do escritor dessa carta à igreja de Tessalônica, em que eles todos tinham a preocupação, sim, em transmitir a verdade de Deus de acordo com a iluminação e a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu nunca me preocupei, nem me preocupo, nem nunca vou me preocupar quando Deus me der uma mensagem e abrir a porta para nós transmitirmos o Evangelho de Cristo, se agradou ou não as pessoas. Porque nós estamos vendo o exemplo de Paulo. O Senhor Jesus, certa vez, ele pregou tão forte que alguns foram se retirando. Um discurso, um sermão tão forte, tão verdadeiro, que as pessoas foram fugindo. E aí se dirigiu ele aos apóstolos e perguntou se eles também não iriam se retirar. E aí um deles disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida, de forma que passar a mão na cabeça das pessoas ou varrer o lixo para debaixo do tapete não vai resolver a vida de ninguém. É pregar a verdade, apenas a verdade, a fim de alcançarmos aqueles que, por promessa de Deus, por determinação de Deus,
que na presciência de Deus hão de ser salvos, mas precisam ouvir o Evangelho, que é a semente das boas novas do reino de Cristo. De forma que aqueles que hão de ser salvos, pode ser a palavra mais dura que ele ouvir, não tem efeito colateral. Pelo contrário, o Espírito Santo vai se encarregar de esclarecer os pontos prioritários da mensagem, a pessoa recebe a palavra e é transformada em uma outra criatura. Um outro ponto muito interessante no ministério de Paulo é quando ele diz o seguinte: nunca, ou melhor, nem houve um pretexto de avareza. O que Paulo estava dizendo com esta mensagem? Que é uma tapa na cara de muitos profissionais no Evangelho da atualidade e de todos os tempos. Paulo estava dizendo para os irmãos da igreja de Tessalônica que o seu trabalho, as suas atividades evangelizadoras não tinham o intuito de usar o Evangelho como pretexto para tirar proveito pessoal. Pelo contrário, Paulo deixa claro nas suas cartas, em algumas referências bíblicas, que trabalhava noite e dia com as suas próprias mãos, exercendo a sua profissão para o seu próprio sustento. E isso ele também passava para os seus amigos de ministério, seus filhos na fé, essa mesma lição. De forma que Paulo não recebia salário para ser, da sua época, o maior missionário transcultural. Poucos do primeiro século da era cristã, poucos, exerceram um ministério de evangelização tão vasto o quanto o apóstolo dos gentios. Mas ele não aceitava ser pago para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Este exemplo deve ser seguido pelos verdadeiros evangelistas. Nós que vivemos na era da comunicação, muitas vezes somos bombardeados com os escândalos dos profissionais do Evangelho que, depois de ganharem fama no Brasil ou no mundo, cobram altas somas de dinheiro para fazer uma pregação. Faz um trabalho evangelístico, entra em contato com esses pregadores nacionais e internacionais famosos, liga para eles e pergunta quanto eles cobram para vir pregar o evangelho. E você vai, se não tiver sentado, cair com o desespero dos profissionais do evangelho em ganhar dinheiro e tirar proveito próprio da mensagem da palavra de Deus. Paulo, ele estava falando de si mesmo, que não usava como pretexto o evangelho para a avareza, como se fosse o evangelho uma mercadoria em que você tem lucro em cima da pregação da palavra do nosso Deus. Não estou aqui criticando a ninguém,
porque eu também mostro o meu exemplo. Eu quero ver alguém, e eu já preguei em quase todo o estado da Paraíba. Em João Pessoa, todas as congregações eu pregava, em várias igrejas, na Grande João Pessoa, aqui na nossa região, no Vale do Piancó. Eu desafio qualquer um dizer que eu recebi 1 centavo de quem quer que seja para pregar a palavra de Deus. Eu mostro também o meu exemplo. Paulo mostrou o dele, eu estou mostrando o meu. E essa mensagem deve incentivar os irmãos, os pregadores, os evangelistas a agirem dessa mesma maneira. E Paulo diz o seguinte, que Deus era testemunha dele. Quando Paulo ele usa Deus como sua testemunha, tirava qualquer dúvida. Porque alguém da igreja de Tessalônica poderia, por não conhecer a fundo as atividades evangelizadoras de Paulo, então essa pessoa poderia chegar a criticar o apóstolo dos gentios. Mas quando ele diz que Deus era sua testemunha de que ele não pregava no sentido de tirar proveito do evangelho, fecha a porta para os críticos, para os opositores, para aqueles que já na sua época faziam do ministério uma profissão para ganhar dinheiro, usando o comércio da fé. De forma que Paulo, ele usava esse argumento de maneira muito firme e segura, em que Deus era sua testemunha, que não somente em Tessalônica, mas na Ásia Menor, na Europa, por onde ele passou, nos seus campos missionários, em nenhum lugar ele quis tirar proveito do Evangelho. E Deus também era testemunha de Paulo que a sua mensagem era para agradar o coração do Pai. Tinha as pregações apostólicas de Paulo o intuito verdadeiro de justamente transmitir aquela mensagem que estava dentro da direção divina. Com isso, Paulo, tendo Deus como sua testemunha, ele quis dizer que não tinha peso na sua consciência quando fazia a obra de Deus. É terrível quando nós fazemos uma pregação e, de alguma maneira, quando estamos voltando para casa, ou antes de dormir, ou durante a semana, ficarmos preocupados com aquela mensagem, se ela efetivamente foi ou não de acordo com a vontade de Deus. Eu posso testemunhar que sempre que nós estudamos um texto, lemos um texto, com a intenção de pregar, seja na rua, seja nas mídias sociais, seja nas igrejas, eu tenho o cuidado de orar a Deus e pedir a sua direção, a sua orientação, para que não seja os meus conhecimentos humanos, para que não seja a minha inteligência pessoal, mas sim
a iluminação e a revelação do Espírito Santo. Porque quando agimos assim, logicamente, sistematicamente, automaticamente, ficamos com uma boa consciência ao realizarmos a obra de Deus, a pregação do Evangelho das Boas Novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meditemos sobre este comentário, repetindo aqui 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo de número 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Solicitar a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações, compartilhe os nossos vídeos, os nossos comentários e pregações para que juntos possamos alcançar mais vidas com o reino de Deus. Estamos nos últimos dias aguardando a bem-aventurada esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que estamos, sempre que possível, fazendo esse trabalho de esclarecimento, explicação, de instrução sobre a palavra de Deus. Assim sendo, até o próximo comentário.